Em um futuro distante, a humanidade é forçada a residir em enormes cidades-fortalezas móveis devido ao medo do ataque de monstros gigantes chamados Clashosaurs. Clashosaur só pode ser combatido por Franks, robôs gigantes que só podem ser operados por um piloto masculino e feminino trabalhando em uníssono. Dr. Franks e Zero Two chegam a uma dessas cidades para desenvolver seus últimos Franks. Hiro, por sua vez, fica deprimido após ser reprovado no teste para se tornar um piloto de Franks e sincronizar com sua parceira, Naomi. Ele encontra Zero Two por acaso, que brevemente flerta com ele quando ele não mostra medo de seus chifres. Enquanto os colegas de classe de Hiro comparecem à cerimônia de boas-vindas para se tornarem os pilotos oficiais de Frank, Hiro pensa em deixar a cidade quando um Klaxosahar da classe Miorovia ataca. Zero Two implanta em seu Franks, Streslia, para combatê-lo, mas acaba se machucando e seu parceiro é mortalmente ferido. Hiro se oferece para se tornar parceiro de Zero Two e ela o beija em resposta, ativando a verdadeira forma de Strelzia. Strelizia derrota o Clashosar sem esforço, e é revelado que Zero Two é um híbrido humano Clashosar que tem a reputação de matar seus parceiros. Apesar de poder pilotar Strelizia com Zero Two, Hiro não tem lembranças do que aconteceu na cabine, levando alguns de seus colegas pilotos a ficarem céticos sobre o que realmente aconteceu, já que há rumores de que Zero Two é capaz de pilotar um Franks em ela própria. Os colegas pilotos de Hiro também desconfiam de Zero Two devido à sua reputação. Especialmente Ichigo, que está preocupado com a segurança de Hiro. Enquanto isso, a liderança da APE decide testar ainda mais as habilidades de Hiro e instruí-lo a participar de uma batalha simulada de Frank, embora ele esteja proibido de fazer parceria com Zero Two ou usar Strelizia. Ichigo se voluntaria para fazer parceria com Delphine 1. Zoromi e Miku se voluntariam para ser seus oponentes. Durante a batalha simulada, Hiro consegue se conectar brevemente com Ichigo e o piloto Delphine 1, mas de repente perde a conexão com ela e não consegue reiniciar o Delphine 1. Isso quebra a confiança de Hiro em si mesmo e deixa Ichigo frustrado por ela não poder fazer nada para ajudar Hiro. Após a batalha simulada, os companheiros pilotos de Hiro são designados para sua primeira sortida, com a tarefa de derrotar um Clashosaur sob a cidade. Mas quando eles estão prestes a partir, a conexão de Ikuno e Mitsuru vacila. Assim, os pilotos do Delphine 1, agentes de Nista, procedem sem eles. No entanto, a situação piora quando eles acabam cercados por uma horda de Clashosaur e são forçados a fugir. Zero Two pede para ajudá-los em Strelizia, mas ela não tem permissão para fazer uma sortida com Hiro até que Mitsuru, determinado a provar que é um piloto melhor do que Hiro, se oferece para formar dupla com Zero Two. Juntos, Mitsuru e Zero Two derrotam os inimigos com facilidade e resgatam os outros, mas quando eles retornam encontram Mitsuru gravemente ferido como consequência da parceria com Zero Two, que reafirma sua afirmação de que Hiro é o único piloto compatível com ela. Mitsuru começa a se recuperar, mas fica traumatizado com sua experiência com Zero Two. Com medo do que aconteceu na última batalha, Zero Two é chamado de volta pelas autoridades para retornar à linha de frente. Enquanto Zero Two é escoltado para um transporte com Strelizia, um Clashosaur aparece e ataca. Os outros pilotos são enviados para enfrentá-lo, mas são dominados pelo inimigo. Vendo Zero Two sendo levado embora, Hiro finalmente se decide e a exorta a não ir embora e se tornar sua parceira. Zero Two então desobedece suas ordens e embarca em Strelizia com Hiro, que ele consegue pilotar com sucesso. Os dois então ajudam os outros a derrotar o Clashosaur. Depois disso, a Plantation 13 decola para se encontrar com a Plantation 26, e Hiro resolve que pilotará a Strelizia com Zero Two, mesmo que isso o mate. A Plantação 13 liga-se à Plantação 26 para transferir o tão necessário combustível de magma. No entanto, o processo certamente atrairá Clashosars, exigindo que os pilotos Franks de ambas as plantações trabalhem juntos. Enquanto isso, Hiro se torna um membro aceito do time, mas Goro percebe que a saúde de Hiro está diminuindo significativamente, com um crescimento semelhante a um tumor azul crescendo em seu peito desde que ele montou com Zero Two. Hiro consegue convencer Goro a ficar calado sobre sua condição. Clashosaurs são detectados indo em direção à plantação e um plano para se defender deles é feito. Embora os pilotos da Plantation 26 expressem suas dúvidas sobre o envolvimento de Zero Two e Strelazia devido a eles terem sofrido perdas em uma missão anterior devido às ações de Zero Two. Naquela noite, Ichigo confronta Zero Two em uma tentativa de convencê-la a não sobrecarregar muito o corpo de Hiro. Mas falha. Ichigo e Goro ficam frustrados porque nenhum deles pode ajudar Hiro. Hiro também encontra Zero na manhã seguinte, apesar de seu aviso de que esta seria sua terceira viagem com ela, o que pode resultar em sua morte. Hiro reafirma seu desejo de cavalgar com ela. À medida que a horda de Clashosaurs da classe Conrad acompanhada por uma estrutura maciça se aproxima das plantações, os parasitas fazem uma linha de defesa com o Esquadrão 26 na frente, o Esquadrão 13 no meio e Strelazia na retaguarda. Depois que os Mino-Clashosars são derrotados, a estrutura se revela como um Clashosar gigante da classe Gutenberg que domina o Esquadrão 26. O Esquadrão 13 então os resgata e se junta para um ataque combinado para dar uma abertura para Strelizia dar o golpe final.
No entanto, Strelizia falha em destruir o inimigo e Hiro desmaia de exaustão. Ele então aceita sua morte até ver Zero Two lutando desesperadamente e decide não desistir, juntando-se a seus companheiros para destruir o Gutenberg Clashozar. Enquanto os pilotos comemoram, o Dr. Frank se alegra com a perspectiva de que Hiro possa um dia realizar o desejo de Zero Two. Devido às suas conquistas na batalha anterior, Zero Two é permanentemente designado para o Esquadrão 13, e Hiro é oficialmente reconhecido como piloto de Franks. O Esquadrão 13 é então recompensado com férias em uma praia próxima. Enquanto o Esquadrão 13 brinca, eles observam o relacionamento de Hiro com Zero Two e começam a se perguntar o que exatamente são um beijo e um amor. Eles então tropeçam nas ruínas de uma cidade próxima e começam a explorá-las. Eles ficam perplexos com a existência da cidade, pois inicialmente acreditavam que a civilização só existia nas plantações. Zero Two explica a eles que os humanos viviam na superfície, mas foram forçados a abandoná-la pelas plantações. Enquanto explora, Kokoro encontra um livro sobre reprodução humana. Zero Two questiona Ichigo sobre seu conhecimento sobre beijos. Mais tarde naquela noite, Zero Two decide dar um mergulho, enquanto Hiro e Ichigo caminham na praia e admiram as estrelas, avistando uma chuva de estrelas cadentes. O Esquadrão 13 é enviado para derrubar outro Clashozor da classe Gutenberg em rota de colisão com a plantação. Após a batalha, Goro confessa seus sentimentos por Ichigo, mas afirma que não tem pressa em ouvir uma resposta dela. Os 7 sábios decidem recompensar os membros do Esquadrão 13 por suas inúmeras vitórias contra o Clashozor, e eles são brevemente autorizados a entrar na cidade para serem premiados com medalhas. A cerimônia é curta e doce, mas no caminho de volta, Odome se afasta do resto e cai ao ver um dos poucos residentes. Quando Zorumi acorda, ele é saudado pela mulher que o salvou e a questiona sobre sua vida adulta. A vida dela parece estar a mundos de distância de sua experiência, e fica implícito que os parasitas nunca se tornarão adultos, pois sua fisiologia é completamente diferente, porque ela teve que usar instrumentos de diagnóstico para animais para analisar seus ferimentos. Enquanto conversam, Orumi não consegue se livrar da sensação de que já se conheceram, mas a mulher nega. As autoridades chegam para buscá-lo e tratá-lo como se ele carregasse uma infecção, mandando-o rapidamente de volta para o dormitório. O Esquadrão 13 guarda uma das instalações para o planejamento S-Ultra secreto, quando Mitsuru desmaia no meio da batalha. Enquanto ele é tratado, é revelado que ele passou por um procedimento perigoso com apenas 15% de taxa de sobrevivência para se tornar um parasita quando criança. Mais tarde, devido à incompatibilidade de Mitsuru com Ikuno, Nana pergunta aos parasitas se eles querem trocar de parceiro. Ikuno pede a Ichigo para fazer parceria com ela, mas as duas garotas não conseguem ficar juntos, para desespero de Futoshi. Quando um enorme Clashozor aparece, os parasitas despacham com Mitsuru e Kokoro pilotando o Genista e Futoshi pilotando o Chlorofitun com Ikuno. Durante a batalha, os pilotos decidem usar o ataque de curta distância de Genista para abrir uma brecha para eles, mas não conseguem alcançar o núcleo. Mitsuru desiste, ainda desanimado com Ito por ter conseguido a promessa que fez a ele de que pilotariam juntos no passado. Então Kokoro tenta animá-lo antes de tentar com sucesso e perigosamente pilotar Genista sozinha. Recuperando o controle, Mitsuru e Kokoro conseguem sincronizar e abrir um grande buraco no inimigo para expor o núcleo para Strelizia destruí-lo. Após a batalha, Futoshi repreende Mitsuru por seu comportamento, mas Mitsuru promete que protegerá Kokoro no futuro. O Esquadrão 13 é enviado de volta ao jardim para fazer alguns testes, local onde foram criados. Eles foram recebidos pelos Ninis, ex-esquadrão de 02, e seu líder, 9 Alpha, que se pergunta o que 02, anteriormente codificado como 9 Iota, viu neles. Desobedecendo às ordens, Hiro e os outros visitam as antigas instalações onde moravam, na esperança de encontrar Naomi novamente, mas ela não está em lugar nenhum e os adultos se recusam a dizer onde ela está. Eles também descobrem que as crianças do jardim estão se transformando em parasitas muito mais cedo, em resposta ao aumento do número de ataques de Clashozor. Quando um grupo de Clashozor ataca o jardim, o Esquadrão 13 é despachado e Hiro observa que, durante a batalha, uma desesperada Zero Two ignora as ordens e ataca sozinha, alegando que ela deve matar mais Claxosars para se tornar verdadeiramente humana. Após a batalha, Hiro pergunta o significado de suas palavras, mas ela se recusa a responder. Enquanto isso, Ichigo escuta uma conversa entre Nana e Ashi na qual eles afirmam que o processo de horrorização em Zero Two e Hiro está se intensificando. Para seu horror, quando uma segunda onda de Claxosars ataca, o Esquadrão 13 volta a atacar. E mais uma vez Zero Two se torna rebelde. Ela começa a atacar Hiro quando ele tenta impedi-la, fazendo com que Hiro tenha visões de um passado que ele esqueceu há muito tempo. Hiro e Zero Two relembram suas infâncias no jardim. Depois de encontrar Zero Two, Hiro ficou horrorizado quando descobriu seu tratamento torturado e eventualmente a tirou de sua cela e a convenceu a escapar com ele.
Incapaz de compreender a linguagem, Zero Two viu um paralelo no livro de histórias e seu tempo com Hiro, jurando se tornar humano e estar com ele. Eles acabam sendo caçados e capturados pelas forças de segurança. Suas memórias são apagadas, incluindo a memória de Hiro de sua promessa a Mitsuru, levando a sua raiva de Hiro. De volta ao presente, Ichigo e Delphine 1 avisam Hiro para fugir de Zero Two, pois ela consumirá sua energia. Mas Hiro de repente se lembra que Zero Two é a garota de seu passado. Após a batalha, Zero Two relembra suas memórias, percebendo que Hiro era seu queridinho desde a infância. Enquanto isso, Hiro é hospitalizado enquanto Ichigo e seus amigos proíbem Zero Two de vê-lo. Enquanto Hiro descansa, o Esquadrão 13 é informado de que participará de uma operação em larga escala envolvendo os 9 esquadrões de plantações anteriores, e que 02 será transferido de volta para os 9. Antes do início da operação, o Esquadrão 13 trabalha para evitar que Hiro e Zero Two se encontrem. Ela finalmente os convence a deixá-la vê-lo, mas Hiro já havia saído da sala sozinho para encontrá-la. Descubra que está vazio. Acreditando que ela está sendo enganada pelos outros, Zero Two os ataca. Quando Hiro retorna e vê o comportamento de Zero Two, ele a repreende, chamando-a de monstro. Ao contrário do que Hiro pensava, Zero Two acredita que esta é sua punição por seus atos anteriores e aceita que ela deve sair do lado dele. Quando a operação está para começar, Zero Two sai do dormitório para se juntar aos Nines, mas quando Hiro decide ir atrás dela, Ichigo o segura com um beijo e confessa seus sentimentos por ele. Hiro fica para trás enquanto o resto do Esquadrão 13 participa da operação contra a enorme horda Clashozar na Grande Fenda. Liderados pelos Nines, as forças humanas parecem estar derrotando os Clashozars até que um gigantesco Clashozar classe Super Lemon surge e destrói completamente a Plantation 26. A criatura, mais falha, e o monstro começa em direção à Plantação 13. Ele libera uma pequena horda de Clashozars da classe Conrad contra os quais Ichigo e os outros começam a lutar até que Hiro em uma unidade de treinamento se junte a eles. Com a ajuda de Ichigo, ele chega a 02 a bordo de Strelizia, mas encontra quase perdendo a sanidade por operar sozinha, até que ele confessa seu amor por ela e eles se sincronizam. Juntos, eles fortalecem Strelizia a ponto de destruir sozinhos o Super Lenin Clashozar, abrindo a porta para a Grande Fenda, com a ajuda dos 9. No entanto, os núcleos dos Super Lemons ainda estão ativos e prestes a explodir, quando uma mão colossal emerge do Gran Crevasse e recupera os núcleos, poupando surpreendentemente as vidas do Esquadrão 13 da área residencial da Plantation 13. Após a batalha no Gran Crevasse, os membros do Esquadrão 13 são deixados sozinhos em espera em Mistleto e nas ruínas da Plantação 13. Eles não percebem que seu novo ambiente faz parte de um experimento do Dr. Franks. A maioria dos serviços está suspensa, exceto por uma entrega semanal de suprimentos e não tem contato externo, obrigando os parasitas a se virarem sozinhos. Apesar de suas novas responsabilidades e dificuldades, eles aproveitam sua nova vida juntos, especialmente Zero Two, que está mais relaxado e é bem-vindo de volta ao time. Kokoro corta o cabelo de Mitsuru e o beija inesperadamente. O esquadrão trabalha junto para preparar o jantar para si mesmos. Mais tarde, Hiro e Zero Two passam mais tempo juntos, e Zero Two mostra a ele que está reescrevendo o livro ilustrado, apenas para ela ter um pressentimento de algo à espreita fora da plantação. Os Nines visitam o Esquadrão 13 em Visco, fazendo com que se sintam menos abandonados. Enquanto isso, Hiro começou a crescer chifres, tornando-o mais parecido com sua amada. Os Nines descobrem um livro sobre reprodução humana, que Kokoro estava escondendo. Enquanto isso, Kokoro passa por Mitsuru que o confunde, embora uma conversa com Hiro o ajude a perceber seus sentimentos por ela. Mais tarde, quando os 9 questionam Kokoro sobre possuir conhecimento proibido, ela expressa o desejo de ter um filho. Mais tarde, enquanto Ashi e Nana entrevistam Kokoro, Nana desmaia, o que 9 Alpha afirma ser um sintoma de regressão à puberdade. Ashi então informa o Dr. Franks que decide encerrar o experimento de deixar os parasitas em paz. Enquanto isso, membros do APS encontram com a princesa dos Clashozars, exigindo sua rendição, mas ela os mata, chamando-os de aspirantes a humanos. De volta ao Mistleto Squad 13, debate as ideias de Kokoro. Naquela noite, Mitsuru visita Kokoro. E depois que ele expressa afeto por ela, eles consumam seu relacionamento. Enquanto isso, na APE, Papa discute seus planos para acabar com todos os Clashozars quando os 9 aparecem com notícias de sua visita a Mistleto. Ichigo é informado por Ashi que o Esquadrão 13 está prestes a ser transferido de Mistleto para uma instalação especial onde o restante dos parasitas está estacionado. O esquadrão decide realizar uma cerimônia de casamento para Kokoro e Mitsuru. Ichigo visita Ikuno que está se recuperando de uma febre, e Ikuno confessa que está apaixonada por Ichigo. Durante o casamento, os 9 invadem Mistleto com uma equipe de soldados e levam os 2 sob custódia. Em um flashback, Nana é mostrada emocionalmente perturbada com a morte de seu parceiro em um Franks.
Semanas depois, no acampamento para crianças Ninho de Pássaro, Mitsuru e Kokoro se reencontram com o Esquadrão 13, mas os outros ficam chocados ao ver que não se lembram um do outro. Tanto Zero Two quanto Hiro percebem que Mitsuru e Kokoro tiveram suas memórias apagadas, semelhante ao que aconteceu com eles no passado. Os comandantes supremos da APE justificam o apagamento das memórias de Mitsuru e Kokoro no interesse de alcançar seus objetivos. Dr. Frank lembra de volta em 2025, quando como cientista Warner Frank, ele foi contratado pela APE para pesquisar a imortalidade humana e seu sucesso subsequente, embora à custa do processo reprodutivo humano. Ele lembra como a mineração pesada da energia do magma no planeta levou ao aparecimento do... Ele desenvolveu as unidades dos Franks para combater os Clashosaurs, mas com uma perda considerável de vidas para seus pilotos humanos, incluindo sua noiva, Karina Milsa. Isso levou à criação de crianças que mais tarde se tornariam parasitas. Em 2042, uma expedição incluindo Werner Frank encontrou a princesa Clashosaur. A princesa humanoide o cativou, mas ela então arrancou seu braço como punição por destruir seus Clashosaurs. No entanto, ele voltou à APE com uma amostra do cabelo dela, da qual extraiu o DNA para criar 02. De volta ao presente, Hiro e os outros exigiram que Papa restaurasse as memórias de Kokoro e Mitsuru, mas são informados de que suas memórias foram apagadas e restaurá-las é impossível. Quando o Esquadrão 13 percebe que eles nunca se tornarão adultos, Papa concorda em liberá-los do serviço assim que sua próxima missão contra os Clashosaurs terminar. Os parasitas se reúnem no local do Gran Crevasse para a batalha final contra os Clashosaurs. Enquanto os outros enfrentam um enorme exército de Clashosaurs atacando a base, Hiro e Zero Two têm a tarefa de usar Strelizia para controlar a Starentite, uma enorme arma armazenada dentro do Gran Cais. Em meio à batalha, Kokoro e Mitsuru são atingidos pela dor por dizerem seus nomes. A princesa Clashosaur foge da segurança e assume o controle de Strelizia arrastando violentamente Zero Two para fora da cabine e sincronizando com Hiro à força. De repente, uma armada de naves espaciais aparece na órbita da Terra, e os Clashosaurs param de lutar contra os parasitas para atacá-la. Papa então revela que ele e seus companheiros são na verdade membros de Vir, uma raça alienígena que uma vez atacou a Terra no passado, mas foi derrotada pelos Clashosaurs, e todas as ações de AP faziam parte de seu plano de usar a humanidade contra eles. Tendo previsto a tentativa da princesa de assumir o controle da entidade estelar, o Vir acionou um mecanismo de autodestruição instalado nele para eliminar todos os Clashosaurs, junto com a Terra. Como o Vir usa seus poderes para carregar a consciência dos humanos da plantação, Hiro usa sua conexão com a princesa Clashosaur para atrasar a explosão da entidade estelar, enquanto o resto do Esquadrão 13 corre de volta para o Gran Crevasse para ajudar seus amigos. 2 membros dos 9 são mortos por Vir, deixando o Alpha furioso. Enquanto isso, Zero Two ferido se encontra com o Dr. Franks, que explica que ela e o resto dos Ninis foram criados pela clonagem das células da princesa, mas ela foi a única deles que herdou seus poderes. Determinado a resgatar Hiro, Zero Two corre de volta para Strelizia, assistido pelo Dr. Franks e seus amigos. Ao se reunir com Hiro, Zero Two e a princesa usam toda a sua energia para restaurá-lo e retomar o controle da entidade estelar, que se transforma na gigantesca Strelizia Apis e derrota os invasores. O Vir então decide recuar, prometendo retornar com toda a sua armada para acabar com a Terra. Assim como Hiro comemora sua vitória, ele descobre que Zero Two não está respondendo. Os Clashosaurs partem para o espaço para lutar contra Vir, levando os Strelizia Apis com eles. Enquanto os parasitas sobreviventes trabalham juntos para garantir sua sobrevivência, liderados pelo Esquadrão 13. Zero Two ainda está em estado catatônico, e Hiro fica intrigado com uma série de feridas que aparecem em seu corpo. Nana informa a outra que Kokoro está grávida de um filho de Mitsuru. Enquanto isso, Ashi e a Nana original localizam a instalação onde os parasitas descartados estão sendo mantidos, incluindo Naomi. Eles leram uma mensagem deixada pelo Dr. Franks antes de sua morte, instruindo-os a cuidar dos parasitas. Desesperado com a condição de Zero Two, Hiro percebe que sua mente ainda está dentro de Strelizia Apis, lutando contra Ver com os outros Clashosaurs na órbita de Marte. Ele decide partir para o espaço para se reunir com ela, apesar dos protestos de seus amigos. No final, os outros membros do Esquadrão 13 concordam em acompanhar Hiro em uma nave espacial Clashosaur abandonada e se juntam aos membros sobreviventes dos Ninis. No entanto, Mitsuru fica para trás, preocupado com a grávida Kokoro. Deixando o corpo de Mitsuru, Kokoro e Zero Two para trás, o Esquadrão 13 parte para o espaço para se juntar à luta contra Ver, com a ajuda dos demais. Nine Alpha faz parceria com Hiro, que entra com segurança em Strelizia Apis antes que Nine Alpha se sacrifique na batalha. Os Ver oferecem tranquilidade e paz perpétua aos humanos, mas Nana e Agi rejeitam isso como uma opção inaceitável.
Enquanto isso, de volta à Terra, Kokoro inicialmente recusa o apoio de Mitsuru, mas ele a convence de que, apesar de perderem suas memórias, eles compartilham um vínculo comum por meio de seu filho ainda não nascido e se reconciliam. A bordo da Strelizia Apis, Hiro lentamente se reúne com a consciência de Zero Two e eles concordam em lutar juntos novamente, convertendo a Strelizia Apis na mais poderosa Strelizia True Apis. Depois de derrotar as forças Vir, um portão de dobra aparece, criado há muito tempo pelos Klaxos Sapiens. Hiro e Zero Two entram no portão de dobra, carregando uma enorme bomba criada pelos Klaxosars na tentativa de destruir Vir, prometendo a seus amigos que eles voltarão para casa. Enquanto Hiro e Zero Two lutam contra o Ver no espaço, os parasitas sobreviventes trabalham juntos para reconstruir a sociedade do Zero. Kokoro dá à luz uma menina, a quem ela e Mitsuru chamam de Ai. Naomi é resgatada, junto com as outras crianças desaparecidas. Goro parte para viajar pelo mundo em busca de outros sobreviventes e recursos, mas não antes de beijar Ichigo. 2 anos se passam, assim que o Strelizia True Apis chega ao mundo natal de Ver. A conexão de Hiro e Zero Two é cortada pela interferência de Ver, deixando-os vulneráveis. Percebendo que algo está errado pela intuição de Ai, os membros do Esquadrão 13 se unem para orar por sua segurança, e seus pensamentos chegam a Hiro, permitindo que ele se reconecte com Zero Two, e juntos eles se sacrificam para destruir o mundo natal de Ver, libertando todos as almas presas lá. Apesar disso, os Ver declaram que um dia voltarão. Com o fim da guerra, os Klaxosars restantes retornam ao subsolo da Terra, restaurando a natureza com sua energia, e os parasitas declaram que nunca mais usarão a energia do magma. 8 anos depois, o mundo é restaurado a um estado próspero graças ao trabalho árduo do parasita. O ex-esquadrão se reúne durante a cerimônia de entrada na escola infantil e lembra Hiro em Zero 2. 1000 anos depois, as almas de Hiro e Zero Two reencarnam como um par de crianças que se reencontram. E esse é o fim do vídeo. Como sempre, se você gostou do que viu, inscreva-se no canal. Enviarei muitos vídeos como este, então vejo vocês no próximo.